Olá, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast do Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente esse lugar de vida. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar com a Mariana e com a Ana Cláudia. Mariana Gouveia, 36 anos, casada, 13 anos de relacionamento, não tem filhos, é professora e pedagoga e atualmente só exercendo a função de pedagogia. Sim. E a Ana Cláudia, 34 anos, solteira, sem filhos, nutricionista e professora de educação física, 2 formações. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo para esse bate-papo de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a muita vida que tem nessa sala aqui. Tá bom? Muito obrigada, Mari, por estar aqui. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz. Lógico, eu tô um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, mas eu tô muito feliz de poder estar contribuindo para esse projeto mais uma vez e ajudar a poder inspirar outras mulheres também nesse momento. Ana, obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito importante esse espaço de fala para mostrar que existe muita vida pós-diagnóstico. Então, eu vou deixar você começar nos contando. Nessa primeira temporada, a gente tem dado esse enfoque de trazer mais sobre diagnóstico, tanto com a ideia de ser um lugar de pertencimento para mulheres que, de repente, o chão abre e elas estão diante de um diagnóstico, né? E muitas sem história familiar, muitas num contexto de nunca vi ninguém passar por isso. Então, esse espaço é para isso, mas também para a gente falar do depois, né? Do que vem depois. Eu acho que você é a representação disso também, do como você tem encarado tudo isso, sem romantismo, mas também com muito... Eu vejo, assim, do que eu te acompanho, que tem fases difíceis, tem um lado ruim, mas eu acho que você encara com tanta alegria, assim, com tanto desenvoltura, pelo menos é o que você passa em tudo isso. Então, eu queria que você começasse falando nessa primeira temporada, que é esse objetivo de trazer luz por todos os lados desse assunto, sobre a tua história com oncologia mamária. Certo. Quando eu fui diagnosticada aos 31 anos, o chão abriu realmente. Quando você fala que o chão abre, ele abre mesmo. Parece que a gente percebe que o reloginho da vida tá passando um pouquinho mais rápido. Porque a gente costumava escutar que o câncer era uma doença, que não tinha cura, que era praticamente uma sentença de morte, e eu vivenciei isso na minha família, com a minha mãe também sendo diagnosticada jovem. Então, quando eu fui diagnosticada, eu me lembrei de tudo que eu conhecia sobre a doença, de tudo que a gente vê em filme, em novela, e eu pensei, não, eu tenho tratamento, né? Então, tenho que fazer. E eu vou fazer a minha história ser diferente das histórias que eu conheço. Até da própria história que você tinha em casa, né? E eu acho que a minha família ressignificou muito depois do tratamento, mas durante o diagnóstico é inevitável eles lembrarem da história da minha mãe, porque a minha mãe descobriu muito tarde, não teve chance de cura, infelizmente faleceu depois de 2 anos. Então, eu queria escrever uma história diferente, que a minha história seria diferente da história da minha mãe. E foi assim que eu fiz, e a gente acabou descobrindo essa rede de apoio enorme do Instagram, vendo outras pacientes mais novas, porque eu realmente sabia que, né, tinha histórico familiar, que podia vir a desenvolver, mas eu jamais imaginei que seria antes dos 40, porque a minha mãe foi diagnosticada aos 41. Então, eu estava preparada psicologicamente pra pensar nisso depois dos 40, nunca antes. E eu realmente não conhecia pessoas que tinham sido diagnosticadas antes dos 40. Aí, pesquisando nas redes sociais, a gente começou a ver outras pacientes dividindo a sua história, dividindo a sua trajetória, mostrando que é um tratamento pesado, que tem as partes ruins, mas que a gente consegue tirar, espremer a parte boa da parte ruim e ressignificar tudo isso, porque afinal é um processo, né? Não vai durar para sempre, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Então, com um pouquinho de humor, com um pouquinho de alegria, a gente consegue levar o tratamento, rindo, chorando e rindo junto ao mesmo tempo, tudo misturado. E foi assim que foi. Eu decidi que a minha história ia ser diferente. Mari, fala um pouquinho. Depois eu quero voltar em várias coisas que você falou pra gente ir mais a fundo. Certo. Mas me conta, Mari, como foi seu diagnóstico, quantos anos você estava e como foi seu primeiro contato com essa notícia?
Então, eu recebi o diagnóstico com 35 anos, né? Eu havia perdido meu avô. E foi uma lembrança, assim, bem triste. E eu não queria que a minha família passasse por isso novamente. Principalmente a minha mãe, os meus irmãos. Desculpa. Mas a todo momento, assim, desde o início do diagnóstico, eu tentei me manter o mais firme possível, né? E quando eu percebi que aquilo não era um bicho de 7 cabeças, eu transformei todo esse tratamento num momento de aprendizado, né? Então eu busquei forças de onde eu não sabia que eu tinha, de lugares que eu não sabia que eu podia encontrar essa força. Mas o início foi difícil, né? Porque ninguém espera, ninguém quer passar por isso. A gente tem uma imagem do câncer como sendo uma coisa extremamente ruim. Lógico que boa não é, mas depois que os dias foram passando, as fases do tratamento foram passando, eu comecei a perceber que tinha muita coisa boa durante todo esse tratamento, assim, eu consegui absorver muitas experiências legais, assim, e um momento de aprendizado, assim, para a vida, né? Aprendi muita coisa. E a gente, que nem a Ana disse, né? A gente tem os momentos de choro, tem os momentos de risada. E assim, eu me descobri uma pessoa muito mais forte. Muito mais forte. O que foi mais difícil desse começo pra você? De todo esse estigma que a gente tem desse início, receber notícia, saber que vai ter que passar pela cirurgia ou tirar depois quando faz químio, né, cabelo, efeitos colaterais. O que foi mais difícil pra você? Eu acho que foi reviver, talvez, algo que eu já havia passado com meu avô. E, na verdade, eu não imaginava o que seria cada passo, assim. Eu sabia que eu passaria, mas eu não sabia como seria. Então, isso foi muito difícil também, imaginar. Lógico que daí depois eu percebi que era totalmente diferente daquilo que eu estava imaginando. Mas eu acho que o mais difícil foi não saber o que ia acontecer, né? E o medo de reviver aquilo novamente. Que acho que, por coincidência, assim, né? Que vocês duas têm uma história na família de dor em volta do diagnóstico oncológico, né? Então, é inevitável, num primeiro momento, fazer aquela associação do vou viver isso de novo, naquele mesmo contexto, naquele mesmo desfecho, né? E como você falou, né, Ana? Você até teve esse baque inicial, mas daí você olhou e falou, vai ser diferente. E você levou tudo de uma forma muito leve na aparência, né? Mais uma vez eu falo, porque tenho certeza que não foi leve pra você, mas você fazia dancinha, você fazia brincadeira, você fazia muita brincadeira com os namorados, né, que depois que passou teu tratamento, o cabelo voltou a crescer. Lembra de um Reels que você fez, um vídeo que você fez dançando, que daí eles não sabiam que eles tinham perdido. Tem várias coisas legais, assim, que você levou numa leveza, assim, num humor daquela fase de transição tua, assim. Eu acho que isso faz um pouco parte de mim, sabe? De quem eu sou, de como eu costumo encarar os problemas da vida. Longe de mim romantizar o câncer e nem ficar com aquela positividade tóxica de que o câncer me salvou, de que, nossa, que... Mas eu acho que é importante naquele momento a gente focar nas coisas boas, porque tem tanta coisa ruim, se a gente ficar pensando nos efeitos colaterais, no tratamento que em si é pesado, né? São várias cirurgias, exames, picadinhas, idas aos hospitais, consultas, aquela ansiedade a cada exame, de não saber o próximo passo, de perder parece que a gente não tem mais controle, sabe, da situação, não saber exatamente qual vai ser o próximo passo. Acho que isso já é difícil o suficiente para a gente ficar focando nisso. Então, eu gosto de falar sobre, para as pessoas verem que existe esse lado também, né? Mas, com certeza, sempre tentando fazer piada, fazer as pessoas rirem, porque eu acho que
A alegria ajuda muito nesse momento, né? Foi tua válvula de escape, né? A Com gente tá certeza. aqui no nosso penúltimo episódio da temporada, mas a gente teve várias histórias aqui e é muito impressionante olhar que cada um tem uma válvula de escape. Tiveram mulheres que passaram aqui que tiveram a válvula de escape do silêncio, esconderam de todo mundo. Tiveram mulheres que escreveram, mulheres que pintaram, mulheres que falaram, viraram também, usaram mídias sociais, áreas digital, né? Espaços digitais para divulgar sua história. Então teve tudo, assim, porque eu acho que a grande verdade é que cada um tem uma maneira de lidar com a dor, né? Um no humor, o outro no silêncio, num lugar de aconchego, num quarto de escuta, num lugar quieto. Então é muito legal que ao longo dessa jornada da primeira temporada desse podcast a gente pôde ver o que eu vejo diariamente no consultório com tantas pacientes diferentes, conseguir trazer um pouquinho pra cá de como é a reação diferente de cada uma, né? Perfeito, eu acho importante a gente falar também que não existe certo e errado, né? É. Cada uma lida com a sua dor da sua forma e tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é ter essa consciência do eu não estou sabendo lidar também, a hora que não estiver conseguindo lidar Com e certeza. buscar ajuda, né? Que acontece. Ou a hora que aquele equilíbrio todo some, né? E que precisa de ajuda. Eu fiquei com muito medo, assim, porque eu sempre fui muito frágil. Então eu achei, nossa, vou precisar de ajuda de todos os lados, assim, mas surpreendentemente, nossa, assim, Descobriu uma força descobri, assim, eu achei que eu ia precisar de muito mais ajuda, principalmente psicologicamente, assim. E surgiu algo, assim, que me ajudou nesse momento, assim, de uma forma incrível, né? A Ana comentou da válvula de escape dela, né? Que ela realmente ela é mais expansiva e levou no bom humor em muitos momentos. Eu já, assim, fiquei mais na minha, mais quietinha, né? Então, eu aproveitei esse momento, assim, como um autoconhecimento mesmo, assim, né? Eu até gostaria de ter feito muito mais coisas, assim, mas foi a maneira com que eu encontrei de estar levando todo esse processo, assim, com mais tranquilidade possível, né? E até compreendendo tudo aquilo, né? Sim, sim. Foi até eu estacionar ali e ver exatamente o que estava acontecendo. Ana, você terminou o teu tratamento há quanto tempo exatamente? 2 anos e meio. 2 anos e meio, mas a finalização das tuas reconstruções foi recente, né? 90 dias. Que eu acompanhei lá no teu Instagram. As tuas cirurgias finais aí de reconstrução. Eu brinco que o tratamento não acaba quando termina, né? É o resto da vida a gente acompanhando, se conhecendo. Aquela preocupação nunca sai da cabeça, né? A gente fica ainda. E daí tem, às vezes, medicação que continua usando, mas acho que a parte tratativa já acabou. Inicial, né? Eu tô na parte de manutenção, estética mais de reconstrução. E tá em bloqueio hormonal também. E bloqueio hormonal também. E a Mari tá ainda na reta final do tratamento, efetivamente. A parte inicial também já foi, mas tá na manutenção agora, né? Eu terminei a rádio fazem 3 meses, né? E agora eu tô fazendo bloqueio hormonal. Tô numa adaptação ainda da medicação. Tô fazendo uso de 3 medicações. E tô em adaptação ainda, tô sentindo os primeiros efeitos. Fala um pouquinho de como é, né? As duas, assim, mas vamos deixar a Ana começar, que tem um tempinho a mais aí de bloqueio hormonal. Como é estar na menopausa antes dos 40 anos e de maneira induzida? É assustador. Não é algo que a gente espera vivenciar. A gente escuta muito as pessoas mais velhas reclamando dos sintomas e eu olhava, eu falava, meu Deus, que exagero, nossa, imagina que é tudo isso, não é possível. Aí eu estou na menopausa antes dos 40 e não é exagero, não. Não é fácil, mas felizmente existem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida, como atividade física, exercícios, alimentação saudável. Às vezes tem alguns outros medicamentos que ajudam a melhorar alguns sintomas, alguns efeitos colaterais. Então, é um mal necessário. Felizmente existe essa hormonioterapia que ajuda a prevenir a recidiva. Então, tem que encarar. E é isso, continuar a vida. Eu brinco que foi prescrito de 5 a 10 anos e a ideia é que eu viva até lá para tomar.
Nem que eu reclame todos os dias de tomar um comprimidinho, dos efeitos colaterais, dos calorões, de inchaço. São tantos. Então, mas pelo menos eu tô viva, tô bem, tô saudável, tô vivendo e vamos que vamos. É isso aí. Mari, essa fase de adaptação é difícil, né? É difícil, né? Esses primeiros meses foram, assim, bem difíceis. Eu achava que a menopausa seria pior. Entrar em menopausa forçada, assim, né? Eu achava que seria pior, que eu teria mais sintomas. Mas cada dia eu vou descobrindo uma coisa diferente. Então, tem dias que eu falo, até então eu não tive nenhuma dor no corpo. Daí no dia seguinte eu vou lá e tenho aquelas dores articulares. O calorão, assim, é incrível. É horrível, na verdade, né? É uma sensação. Eu imaginava que seria de um jeito, mas é de outro, assim. Então, essa minha adaptação ao remédio, ela tá sendo, assim, uma descoberta. Cada dia é uma coisa que acontece diferente da outra, uma acontece e de repente não tem mais. Então, e como a Ana disse, né, a gente precisa estar aprendendo mecanismos para estar diminuindo esses efeitos, né? Então, antes a gente achava que a menopausa era, né, um bicho de 7 cabeças. Não é. Tem como você controlar e é a medicação para evitar que você volte a ter novamente o câncer, né? Então, é algo muito bom. Lógico que às vezes eu quero dormir um pouquinho mais, o despertador toca, eu tenho que tomar a medicação. Às vezes eu quero dormir mais cedo, daí toca o despertador, tenho que tomar a medicação de novo. Mas, assim, é um remedinho do bem, né? Eu digo que é o remedinho do bem, ele fica guardadinho lá dentro do armário. Toda semana eu arrumo a minha caixinha, porque eu não posso esquecer. Mas essa menopausa, assim, dos problemas, assim, é o menor. Pra mim tá sendo tranquilo, assim. A gente tem que aprender a contornar, né? Eu acho que no começo a gente confunde muito os sintomas, né? A gente não sabe o que é sequela da quimioterapia, o que é da rádio, o que é da cirurgia, o que é do remédio, o que é de tudo junto. Mas a gente vai aprendendo a se conhecer. Cada pessoa, cada corpo reage de uma forma diferente. Uma sente mais, outra sente menos. Mas é isso, tem que agradecer que existe essa possibilidade. Quando a gente estava ali conversando antes de começar aqui, você falou uma coisa interessante sobre enxergar a medicação não como vilão, mas como parte do teu processo de cura, né? Você estava falando ali para mim que você comemorava o meu aniversário. Você quer contar isso um pouquinho? Então, desde o início, eu planejei a data do término, eu fiz uma festa de término de quimioterapia e desde então eu comecei a comemorar mêsversários sem quimioterapia, de 1, de 2, de 3, de 4. Eu acho que lá pelo 14º mês eu já comecei a repensar e um pouco depois eu parei de comemorar os mêsversários sem quimioterapia porque afinal foi ela quem me possibilitou continuar vivendo. Foi ela que me permitiu iniciar essa trajetória de cura do câncer e, queira ou não queira, se o câncer voltar, eu vou ter que utilizar ela novamente. Então, não tem por que eu criar essa aversão à quimioterapia e agradecer que não estou mais fazendo, porque a gente vê que tem várias pessoas que têm metástase e que seguem fazendo tratamento contínuo, como se fosse uma doença crônica, e a quimioterapia é nossa amiga, né? Apesar de ser ainda muito pesado os efeitos colaterais, a queda do cabelo, tudo isso acaba impactando, mas não são todas que caem cabelo, não são todas que dão tantos efeitos colaterais, e eu agradeço por ela ter salvado a minha vida e realmente parei de comemorar os meus aniversários. E eu acho que isso entra um pouquinho com o bloqueio hormonal também, né? Também. É que eu acho que o bloqueio hormonal, ele é tão longo, esse processo, que de repente você já tá tão longe daquela história que ficou lá atrás, que daí fica difícil você querer ser grato por aquele bloqueio ali, né? Já é mais difícil, porque você já tá longe daquele passado que foi aquela fase do diagnóstico, daquela fase mais... aquela tempestade mais forte, né? Como a gente falou lá no primeiro episódio com a Isa, sobre as tempestades do diagnóstico. É exatamente isso que eu sinto. Eu me sinto bem, por que eu tenho que continuar tomando remédio? Mas eu já tirei as mamas, por que eu tenho que continuar tomando remédio?
mas com muita paciência, muita calma, muita escuta, muita fala, a gente entende o porquê e a importância e continua, a gente sabe que é um mal necessário. Vamos falar, aproveitar esse gancho e falar um pouquinho sobre rede de apoio, né? Quem você acha, vou começar com a Mari, quem você acha que foi a pessoa mais... Tem várias pessoas importantes, mas quem na rede de apoio, assim, foi mais importante e quem você acha que sofreu mais durante o teu processo? Acho que o mais importante foi a minha família, né? Até porque eu fiquei afastada de tudo, né? Então, a minha família era o meu alicerce ali. Então, eram eles que me acompanhavam nas químios, nos exames, nos médicos. Eu acho que a minha rede de apoio maior foi a minha família, né? Meu marido, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha cunhada, algumas amigas, né? Então, essa foi... Sem eles, assim, o tratamento não teria sido tão forte, assim, tão positivo, assim. Talvez se eu não tivesse esse apoio deles, eu teria desmoronado logo, assim. Então, eles que foram, assim, a minha maior... Fora, né, as minhas médicas também, né, que foram maravilhosas, assim, me davam todo o suporte, toda a força, aquela confiança, né, que vai dar tudo certo. Então, esse foi minha maior rede de apoio. E quem sofreu mais? Meu marido, a minha mãe, os meus irmãos também. Eu acho que todo mundo sofreu, assim. Que a rede de apoio sofre, né? Sofre. A gente falou sobre isso hoje, até para as próximas temporadas já tá na pauta. Da gente trazer rede de apoio para falar um pouquinho Eles de como é estar sofreram. lá, né? E às vezes eu nem sabia. Que eles queriam esconder Sim. para deixar você forte. E você às vezes escondia Eu escondia pra a tua não... dor para não deixar eles... Exatamente, acho que um ficava mascarando o outro, assim, né? Eu tentava me manter forte e eles também. Mas eu descobri bem depois, né? Que eles estavam sofrendo mais. Mas eu acho que um sustentou o outro ali, né? Uma balança, né? Enquanto eu caía de um lado, né? Eles levantavam do outro e tentavam me levantar, e eu levantava, e daí eles caíam. Então era uma balança, assim, né? Mas foi difícil para os dois lados, assim, e eu acho que também foi um aprendizado para os dois lados, assim, né? Foi uma rede de apoio mútuo, assim, né? Mari, e o que significa esse Outubro Rosa para você? Um ano, exatamente um ano, que você descobriu o teu diagnóstico no outubro passado, não foi? Eu fiz a cirurgia em outubro, né? Então eu vivenciei ali aquele início com o Outubro Rosa. Então logo que eu saí da cirurgia e comecei a químio, eu já comecei a imaginar 1000 projetos dentro da minha cabeça, né? Até porque eu trabalho com mulheres, então eu já estava pensando em projeto daqui, projeto de lá, e o que eu vou fazer, e o que eu posso fazer para ajudar. E esse ano ele tem um significado diferente, né? Também estou com muitos projetos na cabeça para estar ajudando, né? As pessoas que convivem comigo, né? Até as pessoas que estão de fora, que me veem também passando por esse diagnóstico, passando por esse tratamento. Mas esse ano tem um significado especial, assim, né? Até eu vi um vídeo, né, que fala... Acho que inclusive foi você que compartilhou. E eu compartilhei com muitas pessoas, né? Que fala sobre o Outubro Rosa, deixar de ser aquela coisa de sempre, né? Então, as pessoas só vão se cuidar no Outubro Rosa, só vão lembrar da importância do autoexame em outubro, quando começa a surgir na mídia. E esse vídeo, assim, pra mim impactou bastante, porque eu comecei a pensar em várias ideias, assim, como a gente pode ajudar as pessoas, não só em outubro, né? No ano todo. Mas esse ano tem uma importância diferente, assim, na minha vida, né? Ainda quero fazer mais, não chegou outubro ainda, quero ver se em outubro eu consigo bolar novas estratégias, pensar em coisas assim para estar ajudando as pessoas mesmo, mas tem um significado assim muito importante para mim. Eu acredito que vai ser um mês assim que eu vou aprender muito mais e vou poder ajudar muito mais. E vai ser um mês, eu acho que todo mês de outubro, a partir de agora, vai ser diferente por algum motivo. Porque você vai relembrar, né? Sim. A dor e a tua... Também, quando você chegou no outro outubro, né? Teu processo de cura e toda a possibilidade que você teve de chegar nesse momento. Ele vai ser... dia 4 de outubro vai ser o mês um ano da minha cirurgia, né?
Então, todo o 4 de outubro acho que vai ser especial. É isso aí. Ana, nos conte, sua rede de apoio. Quem você acha que sofreu mais? E é difícil ficar aqui nomeando pessoas, porque pode esquecer alguém e deixar as pessoas chateadas, né? Mas quem você acha que teve um papel muito importante e quem talvez tenha sofrido mais? A rede de apoio é difícil de falar, porque eu já fui rede de apoio da minha mãe quando eu era adolescente. E eu aprendi muito sendo rede de apoio. E eu aprendi que o primeiro passo para a rede de apoio ser realmente apoio tem que ser o diálogo. Então, quem esteve comigo mais próximo durante o tratamento foi meu irmão, que largou tudo e veio morar na capital comigo para poder fazer o tratamento. Alguns poucos familiares e muitas amigas. É uma rede de apoio um pouco diferente, porque eu contei muito com o apoio das minhas amigas, da faculdade, de infância, da vida, e foram elas que estavam ali mais presentes. Mas a rede de apoio, ela se estende também a todas as pessoas que acabam passando pela gente no tratamento, né? As pacientes oncológicas que a gente conhece, a moça da recepção, do local que a gente faz o tratamento, a enfermeira, os médicos, a nutricionista, todo mundo que passa acaba ajudando de alguma forma, mas foi isso, foram mais alguns poucos familiares e muitas amigas, e familiares de amigas, enfim. Muita gente ajudando cada uma na sua possibilidade, às vezes uma mais, às vezes uma menos, porque foram várias etapas, né, que necessitaram de cuidado, de carinho, de carona, de comidinha, de atenção, mas eu acho que quem mais sofreu foi meu pai, porque ele também estava presente no da minha mãe, ele viu tudo que ela sofreu. E a gente não fala muito sobre isso porque meu pai é mais fechado, mas eu tive também alguns familiares que acabaram se afastando. Acho que justamente pela dificuldade, sabe, de olhar para mim com essa dor e de novo. ver outra história. Eu até brinco que eu já fui no meu próprio velório, em vida, quando eu fui contar para os meus avós, por parte de mãe. Eu tenho certeza que eles estavam já preparados para um próximo velório e eles estavam todos de preto, tava uma luz escura, eles com cara de choro e eu lá, tipo, não, calma, vai dar tudo certo, né? Eu não vou mais voltar aqui se forem me receber assim, poxa, vai dar tudo certo. Aí eu precisei ser forte para poder manter todo mundo forte. Mas a minha rede de apoio foi muito importante, ainda né? Mas a gente sobrecarrega bastante as pessoas e eu tinha muito medo de atrapalhar, de causar incômodo para as pessoas. E uma das coisas que eu precisei aprender no tratamento foi pedir ajuda. Porque a gente não consegue fazer sozinho tudo. A gente pode até tentar, a gente descobre que tem uma força que a gente não sabia que existia dentro de nós, mas no pós-operatório a gente vai precisar de uma ajuda, talvez para tomar um banho, uma carona. No pós-quimioterapia a gente não pode dirigir, então alguém tem que buscar. Eu acho que é isso da minha rede de apoio. Ela ainda é muito importante e eu aprendi muito. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu poderia ter feito mais pela minha mãe, mas justamente porque a gente não conversava, sabe? Ela não falava o que ela precisava, a gente fazia o que a gente achava que ela precisava e agora, durante o meu tratamento, eu consegui, acho que, expressar um pouquinho melhor, não tão bem ainda estou em processo de evolução e aprendendo com tudo isso, mas eu já consigo falar mais, olha, eu preciso de você para tal coisa, será que você pode me ajudar? Quem será que pode? E é isso, aprendendo. Eu adorava, assim, ser cuidada, né? A gente sempre gosta, né? De as pessoas estarem junto com você. Então, adorava, assim, as pessoas se preocupando comigo, mandando mensagem, mandando cesta de café, mandando flores, assim, sabe? Esse carinho, assim, também foi muito importante nesse momento. Inclusive, tinham pessoas que falavam assim, eu nem mandava mensagem pra você,
que eu não queria te incomodar, mas acho que era o que mais a gente precisava, assim, né? A gente, às vezes, também não quer incomodar demais e acaba ficando mais quietinha, mas a gente quer que as pessoas, Nos né, nos incomode no sentido de incomodem. mostrar que elas estão preocupadas, né? Sim, era tão gostoso receber mensagem. Ainda as pessoas me procuram, né, para saber como que eu estou. As minhas amigas um pouco mais distantes, assim, que a gente não tinha tanto contato, agora elas apareceram, né, aparecem mais vezes. Então, eu acho gostoso, assim, esse carinho também. Acho que isso é outro remedinho, assim, que ajuda muito, né? Aquela mensagenzinha de manhã, o carinho das pessoas que estão ali, né? Fora a rede de apoio ali, a família, os amigos, as enfermeiras que passaram pelo processo da químio, o pessoal antes de você entrar na cirurgia, até quando você vai numa farmácia, assim, as pessoas te tratam de uma forma diferenciada, assim, é gostoso, sabe? É uma Carinho. rede de apoio, assim, essencial. E às vezes são pequenas atitudes, isso que eu gosto de frisar, porque às vezes as pessoas pensam que para ajudar tem que fazer muito, que é difícil, que tem que estar perto. Mas às vezes é uma mensagem de alguém que está longe, uma videochamada, é um mimo que você recebe por correio, só para dizer, ó, eu lembro de você, eu tô aqui. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram financeiramente, inclusive, porque eu precisei parar de trabalhar na época. Eu ficava com muito tempo ocioso, então é legal ter as pessoas se preocupando e eu brinco que os momentos mais especiais que eu tive ao longo do tratamento foram justamente os momentos que a gente continuava vivendo como se o câncer não fosse o protagonista, sabe? Ir com uma amiga no cinema, passar a tarde comendo brigadeiro, vendo um filme, falando sobre outras coisas. Acho que isso que realmente a rede de apoio tem que fazer, sabe? Não só estar presente para o câncer, mas para todas as outras coisas que a gente continua vivendo depois do câncer. Ele é, sim, uma parte importante da nossa vida, mas não é o mais importante. Então, tem outras coisas que a gente pode continuar fazendo, se divertindo, saindo com as amigas, com os familiares e realmente continuar vivendo apesar do diagnóstico, Que é o que a apesar do gente câncer. mais fala aqui, né? E é legal que, assim, eu gostaria de ser rede de apoio de muitas pessoas nesse momento. Tanto que depois da corrida, né, que eu participei, algumas meninas me adicionaram. Então, assim, às vezes eu sou até chata. Ai, como que você tá? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Vamos sair tomar um café? Então, eu tô ali em cima, assim, porque eu sei o quanto isso é importante, né? Porque às vezes a gente não sabe o que tá acontecendo dentro da casa da pessoa. Se ela tá tendo toda aquela ajuda que ela precisa, e eu sei que é legal você receber uma mensagem, não sendo chato demais, assim, mas eu tô o tempo todo mandando mensagem, quero saber como que tá, comento na foto, convido pra gente sair, porque é vida normal, né? Por mais que a gente esteja passando por um tratamento cansativo, doloroso, muitas vezes com muitos efeitos colaterais, mas esse carinho, assim, ele precisa, né? Então, eu gostaria de ser rede de apoio, assim, na vida de muitas pessoas também. E outro assunto que eu acho importante, a gente falou bastante de rede de apoio, desse começo para vocês, mas tem um assunto quando a gente fala em mulher jovem e diagnóstico oncológico, a gente fala, e aí? Né? E a maternidade, né? Sempre um assunto difícil esse. Quem quer começar esse assunto difícil? Eu posso começar. Bom, eu perdi minha mãe aos 18 anos e desde então eu tive uma vontade muito grande de ser mãe também, porque eu queria representar para alguém tudo que ela representava para mim. E o tempo foi passando, essa vida corrida, a gente prioriza a carreira hoje em dia, faculdade, pós-graduação, trabalho. E esse sonho foi ficando um pouquinho de lado, até que veio o diagnóstico. E eu descobri, curiosa, lendo as diretrizes, que a quimioterapia podia causar infertilidade. E eu parei e pensei, e agora? Eu não quero fazer o tratamento porque eu quero ser mãe. Aí, de outro lado, eu pensava, mas se eu não fizer o tratamento, talvez eu não fique viva para ser mãe. E acabei descobrindo que existem alternativas. Acabei passando pelo processo de congelamento de óvulos. É difícil, principalmente na parte
de tirar as mamas, que acaba impossibilitando a amamentação, que era um grande sonho meu, e eu precisei retirar ambas as mamas, então cogitei a possibilidade também de não tirar para esperar a maternidade, mas são decisões difíceis que precisam ser faladas. Eu acho que ainda se fala muito pouco sobre isso, porque o câncer é uma doença agressiva. Às vezes se descobre o câncer um pouco mais avançado, não dá tempo de esperar o processo de congelamento de óvulos. Às vezes a paciente não tem nem cabeça para pensar nisso, né? Ela fala assim, não, vamos lá, vamos resolver. Vamos acabar com tudo de uma vez, né? Depois eu vejo. E também existem outras formas Que eu acho de que maternidade. E a principal também forma é a falta de acesso, que a gente até falou no episódio anterior. Não só a falta de acesso, eu acho que ainda, infelizmente, muitos profissionais não falam sobre isso. Eu não fui informada sobre, eu descobri, porque eu sou curiosa e como sou da área da saúde, eu acabei lendo sobre. E ainda lembro que na época eu ainda falei, postei uma enquete no meu Instagram e falei, vocês sabiam que a quimioterapia pode causar infertilidade? Daí deu meio a meio, sabe? Alguns responderam que sim, outros que não. E daí eu falei, e por que vocês que responderam sim não me avisaram? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É meio óbvio, mas a gente não fala sobre. Então, explicar para a paciente as alternativas. Quando eu decidi fazer o congelamento de óvulos, os médicos me falaram que eu só poderia tentar uma vez porque eu não podia atrasar as quimioterapias. E conversando com o médico que fez a coleta, ele falou que tinha que pesar, né? Se esse era realmente um desejo meu, nem sempre se consegue o número de óvulos suficiente em uma indução, às vezes precisa fazer mais. Mas eu falei que eu queria isso e para mim naquele momento era mais importante. Mas também tem que se pesar os riscos, né? Porque às vezes é um tumor hormonal, aí Mas para coleta de óvulos não aumenta risco. Então, mas enfim, eu fiquei muito feliz por ter tido acesso, mas ainda é muito caro, é muito difícil para as pessoas conseguirem fazer. E como não se fala muito nisso... Eu acho que a gente tem 2 grandes problemas nesse assunto. Infelizmente, os colegas médicos, alguns acabam omitindo esse assunto. Às vezes, os colegas que não estão tão atualizados na parte da oncologia mamária, ou mesmo na correria ali do falar de tanta coisa, acaba não dando tanta importância para esse assunto. Então, infelizmente, isso que você falou é verdade, acontece de chegar uma paciente que passou com outro colega e já iniciou o tratamento e não foi dito para essa paciente que ela tinha esse caminho de tentar, porque eu acho que a decisão tem que ser da paciente. Isso. A gente sabe hoje que os convênios ainda, esse vídeo vai ficar por muito tempo guardado, talvez, se Deus quiser, daqui uns anos esse vídeo vai estar desatualizado e todo mundo vai ter acesso a isso, mas ainda, né, agora estamos gravando em setembro, ele vai ao ar em novembro, mas no auge de 2022 a gente não tem acesso nem pela liberação dos convênios e nem no SUS, né? Então nem só no privado, né? Só pagando. E não é pouco. Então quando você está diante de um diagnóstico de uma mulher jovem, essa semana eu tive 2 casos da minha rotina, uma mulher jovem, que por mais que tenha um convênio, não necessariamente vai ter um dinheiro guardado, não necessariamente vai ter uma condição de sobra no mês, que cai no colo dela um diagnóstico, que ela vai ser afastada do trabalho, que ela vai ter uma série de outros gastos nesse começo, de rearranjo familiar. Dizer que ela vai ter que entrar com alguns mils. Muitos mils. Para guardar óvulos de uma criança, de uma possível maternidade, que ela nem sabe se ela quer. Nem sabe se ela vai ter, né? Porque Nem sabe se a ela gente fica assustada no começo, a gente não sabe se a gente vai viver para viver isso, né? Então é complexo. É muito complexo. Então acho que a gente tem esses 2 grandes abismos dentro da preservação de fertilidade oncológica que a gente tem cada vez mais com educação continuada, tanto dentro, né, da própria mastologia, cirurgia oncológica e oncologia mamária. Tem se falado muito mais entre os profissionais esse caráter educacional de que os colegas não podem esquecer de abordar esse tema. É um tema tão importante quanto a gente decidir se essa paciente vai começar por quimioterapia ou por cirurgia, ou qual vai ser a estratégia de tratamento dessa paciente. É tão importante quanto isso a gente falar, faça a micropigmentação da sua sobrancelha antes de começar a químio, congele seus óvulos, faça, né, vai ter indicação de teste genético ou não, porque tudo isso vai ter impacto para esse paciente. Né? Eu acho que
ter esse olhar feminino, a gente acaba se sensibilizando mais com esse assunto, porque a gente vislumbra a maternidade também, e a gente, a hora que vê a paciente jovem chegar no consultório, é um dos assuntos, a gente explica rapidamente o câncer e já fala, vamos congelar, o que nós vamos fazer, porque acho que talvez a gente tenha esse olhar mais maternal, como especialistas mulheres, assim, mas é importante esse assunto ser abordado, né? E realmente dizer que vocês são privilegiadas, né? De estar com óvulos congelados, porque não é uma situação de acesso. Não é a realidade. Não é a realidade. Você tem também, né, Mari? Eu tenho, logo que eu recebi o diagnóstico, a gente, na verdade, já estava meio que pensando em começar a tentar engravidar. As tentativas. Né? A gente tinha comprado a nossa casa, estávamos em reforma. Então, o próximo passo ali era já pensar na gravidez. Liberar a fábrica. Liberar a fábrica, né? E a gente sempre quis. Né? Então, era um sonho tanto meu quanto do meu marido. Então, a gente queria, a minha família queria, né? Eu já tenho meu sobrinho, então a gente queria dar os priminhos ali. Então, e quando, né, eu fui na médica, ela relatou dessa possibilidade, tudo a gente já foi atrás. E parece que foi, assim, uma coisa de Deus. Porque todas as datas bateram, assim, certinho, tudo encaixou, né? E fiz todo o processo, congelei os meus filhinhos, né? Uhum. A gente até brinca lá em casa, né? Tem os meus ovinhos, estão lá congeladinhos, meus ovinhos, meus filhinhos congeladinhos lá, só me esperando. Mas é uma segurança, assim, né? Porque a gente pensa, assim que inicia o diagnóstico também, como a Ana comentou, a questão da amamentação, para mim, é bem importante. E eu pensei muito nisso. Eu falei, e agora? Não vou conseguir amamentar, né? Mas enfim, acho que depois que deu tudo certo, que eu vi a fotinho deles ali guardadinha, que deu mais certo do que a gente imaginava, me deu uma tranquilidade, né? Agora a gente começa a fazer a contagem regressiva, né? Se existia a possibilidade daqui a um tempo dar uma pausa no bloqueio e engravidar, eu vou fazer o máximo possível. Se eu precisar todo dia correr 10 quilômetros para fortalecer aquilo, eu vou fazer, porque é um sonho, assim, de uma vida. E né? você vai realizar. Eu vou E assim, as pessoas falam pra mim, ai, Mari, eu vejo você com um monte de crianças. Eu falei, ai, são todos os meus 16 ovinhos que estão lá. Tem 16. 11 e 16, ó, já tem criança congelada nessa sala. Já tem até o preferidinho ali, o mais redondinho, né? A gente brinca lá em casa bastante, assim. Mas, assim, a gente tá na contagem regressiva, né? Minha mãe sempre fala, minha sogra, tudo, a gente fala, ó, espera, calma. Eles vão chegar, talvez venha 1, 2, 3, mas vai chegar. E talvez esse tenha sido o propósito, que vai vir uma criança que era para ser nossa. A tão esperada, né? A tão esperada. Aqui só falta o pai das crianças. Mas arruma rapidinho. O pai dos gêmeos. O pai dos gêmeos, é isso aí. Bom, acho que a gente abordou tantos assuntos importantes, mas incrivelmente a gente não deu tanto enfoque, assim, pra parte de estética. A gente falou um pouquinho no episódio anterior, mas nessa parte de estética, cabelo... A Mari tá bem nessa transição, né, Mari? Você até falou quando você chegou aqui que o cabelo tá revoltado, que tá aquela fase que não ajeita de jeito nenhum. Tá difícil. Fala como foi o processo de viver esse estigma oncológico, de ficar careca, né, de cair o cabelo. Como tem sido essa fase de voltar? E depois eu quero que a Ana fale dos cabelões dela agora e como foi também esse processo todo. Então, eu ainda tinha aquele 1% de esperança, né, que não vai cair meu cabelo. E realmente ele demorou pra cair, ele caiu um pouco depois da segunda químio, assim, né? E começou a cair aqueles chumaços, tudo. Eu falei, não, vamos raspar. Eu sabia que ia acontecer e, né, vamos antecipar. Raspei e tudo, me adaptei bem até. Eu só não conseguia, assim, sair, não conseguia me expor muito, assim. Mas aconteceu e eu passei por aqui. Uhum. E, assim, foi difícil, mas às vezes eu pensava assim, nossa, talvez eu seja uma das poucas pessoas que vai ter a oportunidade de se ver careca, de se ver cabelo curto, de se ver o cabelo Chanel, então eu vou aproveitar, né? Então eu busquei todas as possibilidades para estar passando por esse momento de uma forma mais tranquila. Então eu tentei a peruca, não deu certo. Comprei lenço, assim. Não deu porque você não gostou? Não adaptava? Não me adaptei, não gostei.
me incomodava. Não me sentia eu, né? Apesar da peruca que eu comprei, assim, ela foi bem semelhante aos meus cabelos, né? E eu sempre fui muito vaidosa. Sempre cuidei muito dos meus cabelos, assim. O tempo todo trocando de cor, cortando e fazendo, e alisando. Eu tinha um estoque de shampoo, de creme, de coisas em casa. Então, isso foi muito difícil. Então, tentei me adaptar com a peruca, não deu certo. Eu fui até nas amigas da mama, fui lá, elas me mostraram outras perucas, também não deu certo. Aí tentei o turbante, o lenço, eu me adaptei, né? Comecei a usar o boné, peguei uma fase ali do frio, então eu usava uma touquinha, então fui, né? Cada dia, assim, eu ia experimentando uma possibilidade nova. E foi difícil, assim, no começo, me mostrar careca, porque acho que as pessoas Olham com pena. assustavam. Na verdade, assim, na rua eu não ficava careca, eu não gostava. Não me sentia bem. Mas até para as pessoas da família, assim, foi difícil. Mas me adaptei com o lenço, então eu lia vi os tutoriais de lenço, de formas diferentes de amarrar. Comprei vários lenços, assim, fiz um estoque de lenços. Não sei que foi um exagero, assim, mas é que eu acho que o desespero na hora foi tão grande que eu precisava testar de tudo, né? Então. Os bonitos você guarda pra usar no Eu pescoço guardei. depois. Aham. Os outros você doa lá pra eles Eu da mama. já doei vários dos lenços, alguns eu guardei, alguns foi difícil doar, porque eram, assim... De dias específicos, de dias assim. exatamente. Mas eu doei, eu falei, esse lenço vai ser importante pra alguém. E doei a peruca, então, assim, já me desfiz de tudo. E agora ele começou a crescer, fui na dermatologista, então ela me passou alguns truquezinhos. E eu tô vivendo essa transição, assim, cada dia eu me sinto mais bonita. Porque agora tá vindo cachinho, né? Eu sempre tive o cabelo mais liso. Então, realmente, assim, no começo foi muito difícil, mas agora tá sendo... Eu tô ansiosa pra ver ele crescer, né? Eu acho que cada dia eu passo a mão, assim, pra ver se tá diferente. E as pessoas me notam de uma forma diferente, assim. Então, essa parte é muito gostosa. As pessoas te verem... um dia, daqui a uma semana, elas vêm novamente e elas falam, nossa, como seu cabelo cresceu. Eu falei isso hoje pra você quando você chegou. É muito gostoso, assim, sabe? Então, eu tenho as minhas fotinhas guardadas ali daquele momento, vão ficar guardadas para sempre, né? E é bom porque, assim, eu vejo a diferença. Eu vejo como eu estava, como eu estou, e daqui a uns meses eu quero ainda fazer mais essa comparação. Eu até cheguei a fazer umas montagens, assim, no celular, para ver como que ele tava andando, assim. Mas essa questão estética, assim, foi bem dolorosa, assim. Eu demorei para me aceitar careca. Quando eu me aceitei, mesmo assim, foi difícil mostrar para as pessoas, né? Tanto que várias vezes eu ia sair e tudo, eu não conseguia sair sem nada na cabeça. Via o olhar de pena das pessoas, né? Principalmente o pessoal, acho que mais de idade, assim. Olhava com uma cara... É porque eles são naturalmente de um tempo muito mais difícil, né? De uma Sim. oncologia muito mais difícil. Né? E às vezes o meu marido falava, vamos em tal lugar, vamos sair, vamos almoçar. Eu falei, não vamos não. Não gostava. Depois comecei a me adaptar e daí melhorou bastante, assim. E hoje eu tô muito feliz, assim, com os meus cachinhos. É difícil, eu tô tendo mais trabalho de arrumar eles do que eu tinha antes. Daí eu passo creme, daí eu passo pentinho, daí eu passo a pomada, daí eu passo óleo. Eu tô nesse processo, assim, mas tô bem feliz, assim, com eles crescendo. Que delícia. Eu vi essa diferença hoje, só pra te contar isso. Ai, que bom. Ana, como foi esse processo da autoimagem? Foi completamente diferente da Mari, porque eu tive a experiência da minha mãe. Essa parte de cabelo cair, enxumaços, eu lembro que foi muito dolorosa para ela. A minha mãe tinha vergonha de sair na rua, não gostava que as pessoas vissem ela. A gente é do interior do Paraná e ela também veio para a capital fazer o tratamento e mesmo assim ela não queria que as pessoas vissem. Então, quando eu descobri que o meu segundo passo depois da cirurgia seria a quimioterapia, eu antecipei o problema e eu raspei o meu cabelo antes de começar as quimioterapias. Quando eu cheguei na minha primeira sessão, a pessoa que me recebeu falou, qual que é a tua sessão? Eu falei, a primeira. E ela, cadê teu cabelo? Falei, não, já raspei, já. E a ideia era realmente utilizar a peruca. Eu fui numa ONG e recebi todo o auxílio de
peruca, de lenço, de várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a autoestima. Mas logo que eu raspei o cabelo, as pessoas falaram, meu Deus, como você ficou bonita. E eu escutava isso o tempo todo dos meus amigos, não sei se era de verdade ou da boca para fora, mas isso me ajudou tanto, porque eu me olhava no espelho e eu me sentia bonita. Então, eu devo ter usado lenço umas 3 vezes, peruca 2 em casamento e formatura, mas no geral eu aderia careca e eu passava Oncocard mesmo, porque diferente da Mari, eu sentia que as pessoas não me olhavam com pena. Elas me olhavam tipo, não, quero ajudar essa menina, vou abraçar essa menina, vou dar uma coisa pra essa menina, vou... Quer passar na minha frente, na fila? Sabe? Eu tive muito isso de realmente usar Oncocard com os meus amigos, com os meus familiares. Tipo barriga de grávida, assim, que daí passa na frente da fila e você chegava com a careca. E você sabe que um dia eu saí aqui em Curitiba e uma pessoa me olhou e falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí a pessoa olhou pra mim e falou, é doença ou é moda? Daí eu entendi que ela tava falando do meu cabelo. E daí eu falei, é câncer, mas gostei da sua pergunta. Não, eu achei legal a pergunta porque eu pensei, se as pessoas estão ficando em dúvida se é câncer ou se é moda, porque hoje em dia tem muita gente que raspa o cabelo. Já mudou, né? E principalmente aqui na capital, as pessoas... Nossa, tem muita gente que eu encontro com o cabelo raspado por vontade própria, não por doença. Eu falei, se as pessoas estão tendo essa dúvida, é sinal de que eu não tô com cara de doente, né? Eu sempre me arrumava pra sair, então foi muito legal. Mas, claro... Quando ele começou a crescer é difícil, né? A gente passa por todas as fases. Mas eu sentia muita curiosidade de saber quanto tempo ele ia demorar para crescer, quanto tempo ele voltaria ao tamanho que era antes. E eu não via isso em lugar nenhum. Então, eu registrei mês a mês, fiz montagens, tipo, ó... 3 meses cresce isso, 6 meses cresce isso, um ano cresce muito isso. Também. Ficava pesquisando quanto tempo que vai nascer. A gente fica, né, nessa expectativa de eu querer... abria os Instagrams, assim, das meninas e ficava comparando as fotos, assim, sabe? Pra ver, falei, daqui a pouco o meu já vai ficar assim. A gente tem vontade de chegar logo ao que era antes, né? Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca vai voltar a ser como era antes. E por que querer que volte a ser como era antes se a gente pode ser ainda melhor? Então, foi transformador. Eu comecei a me reconhecer de outras maneiras que eu nunca imaginava, porque eu também, nossa, amava meu cabelo, tinha o cabelo enorme. Mas economizei shampoo por 1 ano, foi divertido a careca, porque me poupava tempo, sabe? Hoje, antes de vir pra cá, eu tive que lavar cabelo, secar cabelo, arrumar cabelo, então... Que é uma delícia também, eu né? brinco, que só reclama de cabelo quem tem cabelo pra reclamar, mas agora a parte das mamas já foi um pouquinho mais difícil, porque diferente do cabelo, eu acho que também é muito da feminilidade da mulher, mas como eu sou jovem, sou solteira, a falta do cabelo eu conseguia contornar melhor. Mas a falta da mama com contatinhos, com crushes, era muito difícil. No dia a dia, eu tirava de letra, porque a gente põe a prótese externa, coloca uma blusa por cima e ninguém nem percebe que tá faltando uma mama. Na praia já é um pouquinho mais difícil, mas a gente dá uma contornada, manda costurar lá no biquíni, no maiô, para não perder no mar. Mas em relação à sexualidade, ao parceiro, é um pouquinho mais difícil. Então... E é longo esse processo, né? Nem todo mundo tem acesso à reconstrução imediata por N questões. Eu fiquei 8 meses sem uma das mamas e isso impactou muito a minha qualidade de vida, meu psicológico. Embora eu também tenha tentado lidar com um pouquinho de humor, eu brincava que eu era monoteta. Mas acho que foi a parte mais difícil do tratamento. Então, agora que eu consegui finalizar a reconstrução, eu me sinto outra pessoa, outra mulher muito mais feliz, com uma autoestima melhor, e eu, na época, não percebi o quanto isso impactava. Acho que eu tentava minimizar o problema para também não paralisar a minha vida, porque eu sabia que eu dependia de aguardar para ser feita a reconstrução, e agora eu olho para trás e eu vejo o quanto isso foi difícil, na verdade. Dificultou.
E hoje é tão mais fácil, sabe? Não tem que explicar por que você tá sem uma mama. No início eu não sabia que tinham sutiãs próprios para colocar a prótese externa, então eu colocava num sutiã normal, às vezes ele caía num exercício, derrubava. Então, assim, a gente vai aprendendo que tem coisas para ajudar a melhorar a autoestima, mas eu acho que eu sempre fui muito pra frente, sabe? Eu já previ o problema, eu fiz micropigmentação antes de perder a sobrancelha, porque eu sabia que ia cair, eu fiz micropigmentação nos olhos, porque eu sabia que eu ia ficar sem cílios e era muito importante pra mim. Eu acho que eu lidei bem com toda a situação, mas tem muita gente que tem dificuldade, a gente sabe que a autoestima impacta muito. Eu tenho amigas que não saem de casa. Tem mulheres e pessoas que passaram na minha história que não trataram. Optaram por não tratar. Eu prefiro morrer, mas meu cabelo eu não vou tirar. É isso. E hoje em dia tem E acho que não tem julgamento em cima disso, porque cada um vai ter um tempo, passa um tempo, a pessoa repensa. Então não é nenhum julgo isso, mas esse assunto é tão delicado a ponto de uma mulher não tratar por causa dele. Tem que se falar sobre isso, né? Sobre as alternativas, porque é aquilo que a gente falou no começo, parece um bicho de 7 cabeças, mas hoje em dia a medicina tá mais avançada, a área da estética tá mais avançada, e hoje a gente já se depara com o outro lado, por exemplo, mulheres que não querem reconstruir a mama, que estão felizes sem as mamas, que se aceitaram assim. Então, acho que é tudo isso de a gente se conhecer, de se aceitar, de falar sobre, porque quando a gente externaliza o que a gente tá sentindo, é mais fácil de a gente entender, também para ver o outro lado das outras pessoas. Mas eu confesso que eu gosto muito de estar nessa fase agora. Com cabelo, com mama, tendo que me preocupar com decote, com arrumar cabelo antes de sair, mas Você um não processo. fecha os olhos para o processo que te transformou Não, também, né? porque foi importante. Foi ele que me trouxe até aqui, ele que me ensinou a me olhar no espelho careca, sem uma das mamas, sem cílios, sem sobrancelha, mais 10 quilos acima do meu peso, porque eu engordei bastante durante as quimioterapias. E me senti linda, e me senti feliz, e realmente me valorizar e falar, ó, quem perdeu, perdeu, não vai ter mais, agora que eu tô assim, gata, quem não me quis antes, não vai ter agora. Eu vi esse vídeo foi bom. Nossa, e eu digo assim que é muito importante ver pessoas assim que passaram por esse processo e assistir os vídeos e ver esse lado positivo, ver essas experiências, assim. Porque eu não gosto muito de me expor, assim. Mas cada vídeo que eu olhava, assim, de mulheres que tinham passado por aquilo, que se maquiavam, que saíam com aquele vestido lindo, para mim, esse era uma inspiração, né? Por mais que eu, às vezes, não saísse toda maquiada, toda vestida, mas me fazia me sentir melhor. Passar por aquele momento, assim, de uma forma mais positiva, assim. Então, eu olhava vídeo de meninas durante o tratamento e davam dicas e mostravam que, sim, a gente pode ficar bonita. E várias vezes eu saía com um lenço, eu passava maquiagem, colocava uma roupa legal e eu me sentia linda, mesmo estando 10 quilos também acima do peso, mesmo estando sem a sobrancelha, sem os cílios, colavam cílios ali, colocava um batom mais forte, uma roupa, né, bonita. Então, é bom a gente ver essas pessoas, assim, porque dá um gás, assim, dá um incentivo a mais. E estamos indo para a reta final, vou quase fazer a última pergunta para vocês, mas antes eu quero falar dessa transformação do peso também depois, porque tem um peso que ganha ali por conta do tratamento, mas às vezes muitas pacientes entram com o peso errado nesse processo, errado eu quero dizer no sobrepeso, né, numa fase que já estava num desequilíbrio nesse sentido. Como foi esse pós, nessa mudança de hábito? Porque eu sei que a Mari, por conta do processo ali da corrida, nossa primeira corrida e caminhada do Por Minhas Mamas, que aconteceu em julho agora de 2022 aqui em Curitiba, a Mari perdeu bastante peso no processo da corrida, ganhou muitos elogios da Nutri dela, que me contou. Então, a Mari passou por esse processo de transformação, e você também, né, Ana? Que eu acompanhei lá. Você faz atividade física, você tá lá assim, postando, você tá indo na academia mesmo com preguiça, mas tá indo. Então, como que foi essa transformação em hábito? Você tinha hábitos saudáveis e piorou durante o tratamento? Ou sempre foi ruim e o tratamento te trouxe melhores hábitos? Foi assim,
como eu sou profissional da área da saúde, eu sempre cuidei. Uma alimentação saudável, sempre fui muito ativa. Eu entrei no tratamento com o IMC ideal, com gominhos no abdômen e eu acabei pesquisando que realmente durante o tratamento, principalmente no câncer de mama, alguns efeitos colaterais acabam, não é aumentar peso, acaba sendo mais inchaço, retenção de líquido, de cerca de 1 quilo por sessão. E eu pensava, não é possível. E falei, não, eu vou conseguir continuar me alimentando bem, porque já é meu hábito, eu vou conseguir continuar fazendo exercício, porque é meu hábito. Só que ao longo do tratamento eu fui percebendo que não era tão fácil manter, porque tem toda a questão psicológica por trás. Eu entrei muito naquele negócio de autoindulgência, sabe? Mas eu tô doente, eu mereço extrapolar na comida. E eu cuidei tanto a minha vida inteira, então agora que eu tô doente, acho que eu vou me permitir um pouco mais. E eu fiquei com muita vontade de doce por conta dos corticoides, então eu acabei extrapolando um pouco na alimentação, embora tenha mantido consumo de fruta, de verdura, bebendo bastante água. O principal, eu mantive carne, comida de verdade, mas assim, eu não posso quimioterapia. Chocolatinho sempre caía bem, me ajudava também na questão psicológica, da comida afetiva. As pessoas iam me visitar e me levavam um bolinho, um docinho, então... E a questão do exercício, eu me matriculei na academia, paguei um plano de 6 meses, só que a gente fica muito cansada, a gente se sente mais fraca, então eu até conseguia ir para academia fazer exercício, entretanto não era mais com aquela disposição de antes, né? Eu não conseguia mais fazer musculação, principalmente no braço, porque aí coloquei catéter, tive trombose, tem todas as complicações que às vezes acontecem no tratamento. Então, eu conseguia ir sentar numa bicicleta e ficar pedalando. Então, eu levava meu livro e ficava tentando pedalar lá 30 minutos por dia, 1 hora por dia, quando eu estava disposta. Mas também, a autoindulgência... Sempre eu mereço, né? É isso. E eu optei por... Eu vi que isso estava impactando a minha qualidade de vida, mas lutar contra estava prejudicando a minha saúde mental. Então, eu pensei, não... O tratamento é temporário, ele tem dia e hora para acabar. Nesse momento, eu vou me permitir e depois eu sei o que eu preciso fazer para voltar ao peso que eu estava antes. Acontece que o depois não é bem como a gente não tem controle da nossa vida, né? A gente acha que a gente tem controle, mas a gente descobre que não tem controle nenhum. Eu não contava com a hormonioterapia, eu não contava que alguns efeitos colaterais iam permanecer ao longo do tempo. E é uma luta hoje de manter recuperar e hábitos, mas eu trato como parte do tratamento. Não é algo que eu faço porque eu amo, porque eu gosto, que nem era antigamente, mas é algo que eu faço porque eu preciso, porque eu sei que isso vai diminuir as chances de recidiva, vai me ajudar a manter um peso saudável, a ter uma imunidade melhor, vai me ajudar na autoestima e é isso. A gente vai fazendo o que dá nas condições que a gente tem, o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. E a meta é voltar, emagrecer um pouco, mas não voltar ao peso que eu estava antes, até porque a gente envelhece, daí o metabolismo fica mais lento, e ainda tem um pouco da autoindulgência, principalmente em época de exames, época de Você consultas. se compensa. É muito compensatório, e eu não entendia isso quando as pacientes me relatavam, e ser a paciente me transformou como pessoa, como profissional, porque agora eu entendo o quanto é difícil. Eu sei, então quando alguém me fala, eu falo, pensa se é melhor você lidar com isso agora ou, né, se é mais fácil deixar para depois, porque é tanta coisa que a gente tem que pensar ao longo do tratamento que eu não queria que isso fosse mais um problema. É claro que a gente sabe que a gente tem que estimular hábitos de vida saudáveis, mas tem horas que a gente põe na balança e vê o que é melhor naquele momento. Não aconselho que ninguém faça isso, porque depois é difícil recuperar, mas cada uma sabe do seu corpo, da sua história, das suas necessidades, das suas possibilidades, também, né? Do que precisa, do que não precisa. E é isso, foi essa a minha história com o aumento do peso. E aí, Mari, você já teve essa... Você veio sempre de uma vida sedentária? Sempre.
Sempre. Eu fiz academia uma época da minha vida, mas também foi muito assim, fiz por fazer mesmo. Eu sabia que eu precisava, mas eu não levei muito a sério. E na pandemia eu ganhei muito peso. Fiquei muito dentro de casa, não saía mesmo. Até tentei, assim, fazer um pouco de exercício em casa, porque a gente sabia que seria bom também para a imunidade, né? E eu fiquei muito tempo junto com os meus pais. Então era eu quem saía, então era eu quem tinha que estar ali com a saúde top pra não acontecer nada. Então eu tentei, mas não deu certo. E daí na pandemia eu já ganhei muito peso. Eu sempre fui muito magrinha. Sempre tive um corpo bonitinho ali. E daí comecei a ganhar peso. Daí tive o diagnóstico. E daí continuei ganhando peso durante o tratamento. Não fiz nenhum exercício durante o tratamento. Eu até tentei, né? Como meus pais moravam na praia, eu ia muito à praia. Tentava caminhar, andar um pouco de bicicleta. Tentei, mas não conseguia. Né? E daí surgiu o projeto, né? Por Minhas Mamas, a corrida. Eu iniciei, né? A academia. Confesso que eu tinha um preconceito em ir para a academia. Sempre achei que era uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Fui, gostei muito. Acho que foi um hábito assim que me despertou muitas coisas. A alimentação para mim foi essencial, mas eu acho que a academia ali me deu um gás, assim, aumentou a minha autoestima de uma forma assim incrível, né? Eu me sentia bem fazendo aquilo, eu me sentia bem suando e sabendo que aquilo estava fazendo bem para mim. Correndo também me ajudou bastante, assim, eu me sentia linda correndo, sabe? Eu me sentia assim, nossa, gente, olhem pra mim, eu sou uma corredora, eu tô ali me exercitando. Infelizmente eu dei uma pausa, né? Principalmente, assim, esses últimos meses eu voltei a trabalhar, então a rotina do trabalho me deu um cansaço além. Lógico, tem o efeito da medicação, tem o efeito de você acordar cedo todo dia, estresse e tudo mais. Então, eu dei uma leve pausa, assim, né? Já voltei, né, a fazer novamente as caminhadas, já estou matriculada na academia. Lógico, antes eu tinha acompanhamento, né, do Rafa, tudo que estava me ajudando muito. Hoje já indo na Sozinha academia fica um pouco mais difícil, né? fica bem mais difícil, assim, a gente fica um pouco de vergonha, assim, de chegar, né, principalmente nos primeiros dias, mas eu tô, assim, super disposta a mudar. Manter essa mudança. Exatamente, assim, até porque eu vi, nossa, eu perdi quase 12 quilos, né, lógico, desinchei muito por conta da medicação, mas eu vi que isso tava me fazendo muito bem, eu tava dormindo melhor. Eu tava assim, tava tudo rendendo muito mais, eu não tinha mais sono durante o dia, que era algo que tava me acontecendo muito, assim. Então eu saía do trabalho, fazia academia, rendia o meu dia. Eu fazia faxina, eu saía, eu ia comprar as coisas a pé, eu fazia, assim, mudou totalmente a minha vida, né? E quando eu parei agora, né, por conta de vários motivos, né, que eu já relatei, assim, mudou, voltou aquela sensação de antes. Terminei de almoçar e que vontade de tirar um cochilo, que moleza, quero dormir cedo. Mas assim, a alimentação é algo que eu tô levando assim pra vida. Como uma né? mudança. A Elo, né, a Nutri maravilhosa, assim, ela me deu muitas dicas, assim, eu tento seguir todas essas dicas, né? Tento diminuir um pouco daquilo que eu sei que me fazia mal e que agora eu tenho certeza que me faz mal, né? O açúcar, principalmente, que é algo que a gente consome muito durante o tratamento, né? Por conta da ansiedade e tudo mais. Mas, ainda mais depois do projeto, assim, o meu cuidado comigo e com as pessoas à minha volta tem sido muito maior. Eu tenho tentado estimular as pessoas próximas a mim, meu marido, principalmente, que também é muito sedentário. A minha mãe, eu falo, mãe, você tem que fazer um exercício, ela tá fazendo um pilates agora, o meu pai, a minha cunhada, eu falo, gente, vamos lá, vamos se movimentar. Fiz amizade com uma menina que faz academia, assim, direto, então a gente tá trocando figurinhas, assim, sabe? Ela fala, faça isso, coma aquilo, faça aquilo. E isso tem me incentivado bastante, assim, sabe? E toda vez que alguém me pergunta, assim, nossa, mas você nunca foi de ir pra academia, né? Como que tá sendo? Eu falei, nossa, aquele preconceito acabou,
né? Não existe mais. O fato de eu pisar dentro da academia, eu sou igual a todo mundo. Me sinto bem quando eu tô lá na esteira, eu tô me achando, sabe? Eu saio da academia, que vontade de comer uma fruta, tomar uma garrafa de água, assim, parece que aquilo faz um bem pro corpo, tá entrando um remedinho ali. E aquele remedinho tá... Sensação que a Ana falou, né? Aquele remedinho tá, nossa... Te curando todo dia. Tá me curando, né? Se Deus quiser, nunca mais eu vou passar por nada, assim, nenhuma situação que vai me fazer sofrer de alguma forma. E eu quero só saúde, né? Então, tudo que vier para acrescentar para minha saúde e que eu puder espelhar para outras pessoas, né? Porque eu tenho certeza que várias pessoas, vendo eu praticar, vejo pela minha família, né? Poxa, a Mariana tá lá, tá se exercitando, tá melhor. Nossa, olha como ela emagreceu, olha como ela tá bonita. Dá vontade também de fazer, sabe? Eu vejo que as pessoas também estão se animando com isso, né? Então, esse é o nosso remedinho. Outra forma de cura também, né? Teve a quimioterapia, teve a cirurgia, teve a rádio. E agora o exercício, ele é um remédio, né? A alimentação, ela é um remédio, né? Eu sei que eu posso melhorar muito mais, mas como eu disse, eu tô ainda no período de adaptação. Ainda tem alguns dias que eu tenho mais efeitos dos remédios. Tem dias que eu ainda não tô dormindo bem, mas eu sei que isso é meu melhor remédio. E eu agradeço todo dia por esse projeto maravilhoso, assim, que esse projeto na minha vida, assim, acho que foi, nossa, um salto gigante, e eu tenho certeza, assim, que ele vai durar por muitos e muitos anos, e eu espero estar presente nesse projeto, assim, para sempre, assim. O que eu puder fazer para ajudar, o que eu puder fazer para estimular. Talvez eu não tenha toda essa desenvoltura para estar mostrando ali na internet, né? Mas eu quero, de alguma forma, mostrar que esses pontos positivos, assim, que me ajudaram muito, né? Como eu disse, a rede de apoio, eu quero ser uma rede de apoio, eu quero incentivar no esporte, eu quero incentivar no alimento, quero incentivar de todas as formas positivas. Então, eu tenho que te dizer que esse projeto não é meu, é nosso. É nosso. De todo mundo. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda. Você sabe que às vezes as pessoas me questionam, né? Se eu não me arrependo de ter mantido uma alimentação saudável e praticado atividade física por tanto tempo, se mesmo assim eu tive câncer, sabe? Uhum. E eu respondo com toda certeza que não, porque foi isso que me ajudou a lidar melhor com os efeitos colaterais. E é óbvio que eu não vou me arrepender de fazer alguma coisa que faz bem pra minha saúde, né? Eu acho que eu ficaria um pouco receosa se eu tivesse feito o contrário. Mas o Por Minhas Mamas também tem me ajudado muito a retomar, porque na hora de ir pra academia é difícil, né? Aquela troca de roupa, de ir, de não ir, tá frio, tá chovendo. Mas eu lembro, não, hashtag Por Minhas Mamas. Eu vou postar pra mostrar que eu tô fazendo justamente pra tentar inspirar outras pessoas a também se cuidarem, porque a gente sempre se espelha em alguém, então se a gente puder fazer um pouquinho para melhorar a nossa vida, que faça a outra pessoa melhorar a dela também, acho que a gente tem que fazer. Então, quando eu vou pra academia, é por minhas mamas, com certeza. Que lindo! Eu acho que esse foi a principal motivação do início desse projeto lá em dezembro de 2021. E ouvir vocês falando dele assim enche meu coração de alegria mesmo, porque ele já foi um projeto meu, mas hoje ele já não é mais, hoje ele já virou uma ONG, vários caminhos de ajuda, várias ideias, projetos que estão no papel, que estão saindo do papel, o podcast é um deles. Então, ver ele crescer e ver que realmente a ideia dele cumpre o seu papel, que é ser o lembrete diário de autocuidado, enche meu coração de alegria, certamente. E vamos finalizar o nosso podcast com... A gente já tem um ritual aqui do podcast, que já é um momento marcante, que é para vocês responderem rapidamente uma pergunta e resposta com palavras rápidas. Então, eu vou começar com a Ana, e depois finalizo com a Mari. Eu vou falar uma coisa e você vai dizer em uma palavra ou uma frase o que aquilo significa para você, tá? Sim. Um medo. Morrer em vida. O que o câncer significa para você? Aprendizado. Carreira. Difícil.
Redescoberta. Seu maior sonho? Ser mãe. Mari, um medo. Passar por tudo isso novamente. O que o câncer significa pra você? Vou copiar minha colega. Aprendizado. Muito aprendizado. Carreira. Uma maneira de colaborar utilizando de diversas formas. Sei, a minha carreira é muito importante para mim e agora eu quero usar todo esse meu aprendizado junto com a minha carreira, dá para entender, para estar melhorando ainda mais a vida de muitas pessoas. Seu maior sonho? Ser mãe. Também. Ter a casa cheia de crianças, viajar, aproveitar a vida cheia de filhotinhos. Com muita saúde. Teremos. A gente Teremos. nas edições muito futuras aí, daqui um ano, comemoração de 1 ano, 2, esse podcast, a gente vai voltar aqui para falar da uma temporada de maternidade. Vocês vão me contar a história de vocês. Sim, tenho certeza disso. Uma mensagem final para finalizar, Ana. Para as mulheres que se cuidem, que pratiquem o autocuidado diariamente, que não tenham medo, porque o câncer tem tratamento, tem cura, se diagnosticado precocemente, mas que, se for diagnosticado, vivam apesar do diagnóstico, porque realmente tem muita vida pós-diagnóstico e a gente é prova viva disso e a gente agradece todas as pessoas que passaram pelo nosso caminho ao longo dessa trajetória, que todas elas foram muito importantes, e mulheres não tenham medo, homens que têm mulheres por perto, tem mãe, tem filha, tem amiga, tem vizinha, que ajudem a conscientizar. O Outubro Rosa é muito importante para isso, e eu só queria agradecer pela oportunidade, por esse espaço de fala e por você inspirar tanto a gente a se cuidar, apesar do câncer. Obrigada. Mari, sua mensagem final. Quando eu iniciei o tratamento, eu tive uma conversa com a Isa, né? Isa maravilhosa. E ela me falou que tudo passa. Tudo passa. É difícil, mas a gente tem que aproveitar cada momento e tirar algo positivo, né? E é isso, tudo passa. E contem comigo. Eu quero ser uma rede de apoio e aproveitar realmente esse momento para se conhecer, né? E podem ter certeza quem tá passando, se alguém passar por isso em algum momento, que é um propósito, tudo tem um propósito e a gente vai descobrir muita coisa. A gente se descobre muito mais forte, a gente aprende demais e no final a gente vai sair com uma cabeça diferente, um coração diferente, tudo diferente. E obrigada também pelo convite. Obrigada por ter idealizado esse projeto e conte comigo para o que precisar. Obrigada. E assim a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast Por Minhas Mamas, com essas histórias lindas de hoje, de muita vida.